Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 38, que é as dois, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e a cortou em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mão nenhum na panela. Soberano Deus, eterno Pai, dessa noite, o Senhor, meu Deus querido, Deus amado, a tua palavra ela foi lida, e eu peço ao Senhor, Pai, que derrame sobre nós a revelação e fale conosco através da tua palavra. Meu Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça e fale conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa passagem ela fala a respeito de uma situação de escassez, uma situação onde haviam pessoas que serviam a Deus, mas não havia recursos para eles se alimentarem. Nós vemos que muitas vezes a falta de recurso ela é somente aos nossos olhos. E quando nós temos uma visão mais ampla a respeito da situação das coisas, quando nós analisamos cuidadosamente, nós vemos que muitas vezes a solução ela é mais simples do que parece. Nós vemos que o texto diz que Eliseu ele foi para Gilgal, que é a terra ali perto de Jericó, onde Josué havia acampado com o povo. E os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele. Ele virou para quem? Para o teu servo, para o teu moço, para os teus discípulos. E falou: põe uma panela ao fogo e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. O servo, ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Assim como a viúva de Sarepta, assim como a sunamita, assim como Naamã, assim como o rei de Israel, todas as pessoas que passaram ali pela vida de Eliseu e foram abençoados por ele. Aliás, que foram abençoados por Deus através da vida de Eliseu. Eles só tiveram êxito nisso porque eles ouviram a voz do homem de Deus. Quando Eliseu abria a boca para poder dar instrução, eles entendiam que ele falava em nome do Senhor. Ele tinha uma qualidade que poucos profetas hoje não têm. Que qualidade é essa, pastor? É uma qualidade de ver a situação e de chamar a responsabilidade para si. Vocês se lembram da sunamita? Geazi foi atrás dela quando o filho dela tinha morrido, perguntou:
Mas esse tempo ele tem uma consequência. Aí nós vemos que um homem, discípulo dos profetas, servo de Deus, servo dos profetas, ele vai colher erva. A intenção dele é ajudar. Ele colhe uma erva que tem ali um veneno. Mas a Bíblia diz que ele faz isso porque ele não sabia. Ou seja, ele não fez por maldade. Vocês se lembram o que Jesus disse para os discípulos? Ele fala assim: vai, prega o Evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Aí quando ele vai completar tudo, o que ele fala? Se vocês tomarem algo mortífero, não lhes fará mal. Jesus está falando que nós podemos tomar veneno à vontade que não vai morrer? Não. Ele está dizendo, não adianta eles atentarem contra a nossa vida. Porque mesmo que eles nos deem veneno, nós só vamos falecer ou desfalecer se essa for a vontade de Deus. Não é que o veneno sempre vai ficar, não é que eu sou imune ao veneno. É que o veneno não tem poder sobre a minha vida se Deus não permitir. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados dentro da fornalha, a Bíblia diz que quando eles saem de lá, as roupas deles não tinham queimado. Não tinham neles nem cheiro de fogo ou fumaça. Aí quando você vai para a carta aos Hebreus, o escritor da carta ele fala assim: porquanto Deus apagou a força do fogo. Ou seja, o fogo ele estava queimando, mas ele não teve força para poder queimar aqueles 3 homens. Porque Deus não tinha dado ao fogo a autorização para poder queimar sobre aqueles homens. A partir do momento em que o profeta Eliseu, ele olha a situação, os homens começam a comer da comida, começam a passar mal. Eles falam, ó homem de Deus, tem morte na panela, ou seja, nós estamos passando mal com o alimento. Irmãos, aqui tem 2 coisas muito importantes. A primeira delas é, eles passando mal, eles não ficaram indiferente à situação. A segunda, eles buscaram quem podia fazer alguma coisa. Pastor, mas Eliseu era um homem. Mas o profeta, ele é representante de Deus na terra. A Bíblia diz que alguém que tem um chamado, que tem um dom para ser profeta de Deus, ele é um representante de Deus na terra. Então eles sabiam que Eliseu não tinha mandado fazer aquilo ali à toa. Homem de Deus, tem morte na panela. Mais uma vez o profeta chama para si a responsabilidade. Traz farinha. Ele lança a farinha no meio do cozido. Presta atenção. Ele não tira do cozido aquilo que está envenenando o povo.
de comida. O discípulo dos profetas, aqui no versículo 40 de 2 Reis 4, ele fala que havia sim envenenamento, morte, ervas ali dentro da panela que faziam mal, mas a comida estava ali. O profeta lançou farinha dentro da comida. O profeta, ele falou que eles podiam comer. O que fez com que esse povo comesse sem passar mal não foi a farinha que foi lançada. O que fez esse povo comer sem falar mal foi uma palavra que o profeta lançou. E eles acreditaram pela fé. Aquilo que antes estavam fazendo mal a eles. Aleluia. Já não fazia mais. Eu me lembro que no livro de 1 Reis, Deus vira para Elias e fala assim: Elias, vai para Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre Israel. Já tinha 3 anos e meio que não chovia. Vai até lá que eu vou mandar chuva. Aí Elias vai até Acabe. Elias manda Acabe juntar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias faz aquela prova com Deus a respeito dos altares. Deus manda fogo, consome o sacrifício do altar. Elias mata os profetas de Baal. A partir dessa premissa, Elias vira para o povo e fala: até quando cocheareis vós em dois pensamentos? Vamos fazer um altar aqui, um sacrifício. Deus que responder, esse que é o Deus de Israel. Deus respondeu, Baal não. Passou a fio da espada todos os profetas de Baal. Mas e a chuva? Deus falou: eu vou mandar chuva sobre Israel. Aí a Bíblia diz que depois que Elias faz tudo isso, ele sobe para o Monte Carmelo, para o cume do monte, e vai orar para Deus mandar chuva. Deus falou que vai mandar. Se Deus falou vai acontecer, então vamos orar para acontecer. Quer outra referência? Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, clama a mim e eu responderei. Talvez, irmãos, a resposta que nós tanto queremos, ela ainda não veio por causa da pergunta que nós ainda não fizemos, da oração que nós ainda não colocamos diante de Deus. Trazer farinha. Ele lançou a farinha na panela. Agora é isso. E já não via mais mal nenhum na panela. E a partir disso, eles tiveram alimento. E pela fé, eles se alimentaram. E em um lugar aonde a Bíblia diz que havia fome, eles tiveram alimento. Porque eles creram e acreditaram na palavra de um homem de Deus. E através disso, eles desfrutaram dos cuidados de Deus em um lugar onde não tinha nada. Eles passaram a ter aquilo que eles precisavam para se alimentar. Amém? Se coloca de pé, vamos estar orando.